Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Henrique e eu quero conversar com você sobre o tema de 2024 aqui no Ministério Apostólico Anatote, também conhecido como Igreja Metodista Renovada Anatote. Deus tem falado comigo que esse ano de 2024 é o ano da expansão, ou seja, alcançando os que ainda não foram alcançados. E o texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e capítulo 11, que fala de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um centurião, um cidadão italiano pela corte italiana, mas o texto fala de Atos dos Apóstolos que ele era um homem temente a Deus. Então pressupõe que ele era alguém que buscava ler a Torá, ele buscava guardar os 10 mandamentos. Acredita-se que a única regra que ele não havia se submetido era o ritual da circuncisão. O próprio Deus, quando envia um anjo até Cornélio, faz menção dele como alguém que teme a Deus, como alguém que ora a Deus e como alguém que realmente as suas esmolas haviam agradado ao Senhor. O que isso prova? Que Cornélio era um cara que não era crente, não conhecia o Senhor, ou seja, não tinha aceitado a Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, mas o seu coração ardia pelo conhecimento da verdade. E diz a Bíblia que o Senhor envia um anjo até Cornélio, e esse anjo diz até Cornélio: prepare homens de sua confiança para ir até Cesareia, vá de encontro a um homem chamado Pedro e peça a Pedro para vir até você, porque ele vai trazer o que você precisa. E diz a Bíblia que imediatamente Cornélio manda 3 dos seus homens irem até Cesareia. Eles procuram por onde Pedro se encontrava. A Bíblia diz que Pedro estava na casa de um homem chamado Simão, conhecido como curtidor, e diz a Bíblia que no momento em que os homens, a mando de Cornélio, viajam para Cesareia, nesse mesmo interim, Pedro está orando ao Senhor. E nesse momento que Pedro ora, o texto diz que ele está em jejum e ele estava com fome. E diz a Bíblia que Pedro tem um arrebatamento de sentidos, ou seja, uma revelação. E a revelação que Pedro tem é que um lençol desce diante dele e sobre aquele lençol tinha alguns animais que era considerado pela lei dos judeus, pela Torá, era considerado animais impuros. E o Senhor diz para Pedro: olha a conexão, olha como é que Deus, ele trabalha. E ele não perde o controle de nada. Pedro estava com fome, Deus dá revelação para ele de alguns animais, e a palavra que vai ao encontro de Pedro fora o seguinte: mata e come. Pedro imediatamente toma um susto e ele diz: Senhor, como eu vou matar e comer animais que segundo a lei são considerados impuros? Eu nunca fiz tal coisa. Como o farei agora? E o Senhor confronta Pedro e diz para Pedro: como você pode dizer que é impuro algo que eu purifiquei? Na realidade, Deus já estava preparando o coração de Pedro para o encontro que em seguida ele teria com Cornélio. Eu não sei se você está conseguindo perceber a conexão, mas vamos continuar com a história. Diz a Bíblia que no momento que Pedro está pensando sobre essa revelação, sobre essa palavra que ele recebeu de Deus, 3 homens batem na porta da casa onde ele se encontrava. E o Senhor diz para Pedro: agora desce, recebe esses homens e faça o que eles te pedirem. E quando os homens se apresentam diante de Pedro, eles dizem: olha, nós viemos aqui porque o nosso Senhor Cornélio, que está em Jope, pediu que viéssemos aqui para buscá-lo, para que tu pudesse ir até ele. E Pedro faz o que Deus
mandou ele fazer. Quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra diante dele em total reverência e Pedro diz para ele: não, se levante, porque eu sou um homem igual a você. E quando Pedro olha para a casa de Cornélio, Pedro percebe que está ali Cornélio, toda a sua casa, estava ali alguns dos seus amigos, criados, inclusive toda a sua vizinhança. E aí Cornélio faz a narrativa: olha, eu te pedi para vir aqui porque um anjo se revelou até mim e me disse que eu deveria mandar homens ao teu encontro para que trouxessem você até mim, porque você tem algo que eu preciso. E Pedro na hora se dá conta que ele precisava falar do amor de Deus para Cornélio. Ele precisava apresentar para Cornélio o plano da salvação. E ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar da morte de Jesus na cruz, ele começa a falar do projeto de Deus com a morte de seu filho Jesus na cruz do Calvário, a remissão dos pecados. Pedro começa a falar do plano da salvação e diz a Bíblia que todos que estavam naquela casa começam a se quebrantar. E nesse momento que eles se quebrantam, Deus sopra um vento e todos começam a falar em línguas. E Pedro fica perplexo, porque ele se dá conta que Deus não tem restrição a nenhum povo. Porque Cornélio era considerado um gentio, todos aqueles que ali se encontravam. E um judeu não costumava entrar na casa de um gentio e nem se assentar à mesa junto a ele. E Deus dá para Pedro uma enorme lição. E ali uma porta se abre para fazer com que Pedro e todos os demais apóstolos entendessem que a salvação não era restrita aos judeus. Quando Deus me deu a revelação nessa palavra, Deus me fez entender que nós, enquanto igreja, muitas das vezes nos restringimos às nossas atividades dentro do templo. Falamos do amor de Deus dentro do templo. Oramos pelas pessoas dentro do templo. E muitas das vezes temos muita dificuldade para ir ao campo, às praças, às casas, aos hospitais e aos demais lugares que o Senhor deseja que venhamos ir. E tão logo Deus me deu o discernimento. Esse ano é o ano da expansão. Deus quer nos dar famílias, mas famílias que virão do mundo, famílias que estão afastadas do caminho do Senhor, famílias que estão adoecidas, mas que no íntimo de seus corações clamam pelo socorro do Senhor. Igreja Anatote, você que vai ouvir, vai atentar para esse vídeo, Deus nos convoca nesse ano de 2024 a proclamar o ano aceitável do Senhor. Se abra nesse tempo para ganhar almas. Se abra nesse tempo para cuidar de almas. Se abra nesse tempo para ser instrumento de transformação na vida de muita gente. Se Pedro não fosse ministrado pelo Espírito, ele não acordaria e ele não aceitaria o convite para ir até Cornélio. Mas ele se abriu e ele foi. E ali não era, bem dizer, uma célula, era uma grande célula que estava nascendo ali. Aí eu fico nas minhas elucubrações imaginando, depois que Pedro saiu dali, para quem mais Cornélio transmitiu esse evangelho? Porque Cornélio, mesmo sem conhecer o plano da salvação, já estava fluindo como um evangelista. Que Deus desperte o ministério do evangelismo dentro desse ministério Anatote e que de verdade venhamos fluir intensamente amando o que Deus mais ama. E o que Deus mais ama, Deus ama almas. Eu quero orar para que Deus nos desperte e para que Deus desperte você, para que você se torne um excelente
e poderoso ganhador de almas. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu me coloco nesse dia diante de Ti para abraçar essa mensagem, para acolher essa revelação, para me submeter a esse propósito, que é ganhar vidas e inflamar a igreja com esse ideal. Espírito Santo de Deus, faz o que eu não posso fazer, porque é o Senhor que convence as vidas. O próprio profeta diz: como crerão se não há quem pregue? Deus, nós queremos nos colocar na brecha para cumprir o teu ide nesse tempo. Eis-nos aqui, Senhor, que não somente eu seja despertado pelo Senhor, mas minha casa, todo o ministério, todos os discípulos, todos os líderes de célula, todos os líderes de área fluam com essa missão: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Que Deus nos abençoe e que esse ano de 2024 seja para esse ministério o ano de uma grande expansão. Que Deus vos abençoe. Até a próxima.